Nunca use um tabuleiro ou Ouija sozinho e nem dentro da sua casa. Essas são as regras que todos conhecem. Mas o que ninguém te conta é que existe uma regra muito mais importante e que quase ninguém conhece. Se o tabuleiro formar ZO, pare imediatamente. E reze para que não seja tarde demais. Porque uma vez que o tabuleiro soletrar esse nome, pode ser que ele já esteja dentro da sua casa, dentro da sua cabeça, ou pior, dentro da sua alma. Essa é a história de um demônio mais antigo que a maioria das religiões. Um demônio que foi enterrado no porão de uma casa e que destruiu a vida de um homem em Oklahoma. Um homem que passou décadas tentando descobrir exatamente o que havia libertado. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Vamos começar do princípio, não com o Darren e nem com o tabuleiro Ouija. Vamos começar com algo muito mais antigo do que tudo isso. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, em uma das civilizações mais antigas que já existiram, a antiga Mesopotâmia, havia um demônio que as pessoas temiam mais do que todos os outros. Seu nome era Pazuzu, e o motivo pelo qual as pessoas o temiam não era apenas porque ele era maligno. Era porque ninguém conseguia entender exatamente o que ele era. Ele era descrito como o rei dos demônios do vento, filho do deus Rampa. Ele controlava os demônios inferiores e espalhava sofrimento pela terra. Textos antigos o associam à peste, à seca e pragas. Sua aparência, de acordo com textos antigos, era diferente de tudo que existia na mitologia mesopotâmica. Ele tinha o corpo de um cachorro, mas em vez de pelos, sua cabeça era coberta de escamas. Tinha chifres de gazela, orelhas humanas e a boca de um lobo. Seus olhos saltavam das órbitas. Suas bochechas eram cobertas por pele seca e enrugada. Tinha garras de pássaro no lugar dos pés, asas nas costas, cauda de escorpião e suas partes íntimas eram uma serpente. Mas existe um paradoxo que torna essa entidade tão misteriosa mesmo naquela época. Acontece que ele não era totalmente maligno. Geralmente, os antigos mesopotâmios usavam imagens e estátuas de Pazuzu como proteção, principalmente as mulheres. As mulheres grávidas e mães de recém-nascidos usavam amuletos com seu rosto, pois acreditava-se que Pazuzu podia afastar um demônio chamado Lamasto, uma demônia que atacava exclusivamente bebês, causando abortos espontâneos e morte súbita dessas crianças. Inclusive, existe uma teoria de que Pazuzu tenha sido criado com o único propósito de defender os bebês de Lamasto. Esse é um paradoxo interessante. Por um lado, essa entidade era responsável por causar sofrimento e morte através da peste. Por outro, ele protegia os recém-nascidos. Ou seja, ele era tanto protetor quanto destruidor, dependendo da situação. Com o tempo, à medida que novas civilizações surgiam e as antigas decaíam, a identidade de Pazuzu se transformou. Fora da mitologia mesopotâmica, muitos passaram a acreditar que ele era um general de alta patente no exército de Satanás. Não apenas um demônio do vento, mas algo muito maior. Algo que existia muito antes de os humanos construírem a primeira cidade. Algumas pessoas acreditam que Zozo, o demônio que ficou famoso por causa do tabuleiro Ouija, é apenas outro nome para o Pazuzu. E se você conhece o filme O Exorcista, sabe que ele é o demônio que possui a jovem Regan naquele filme. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que O Exorcista foi baseado em um caso de possessão real, envolvendo um menino e um tabuleiro Ouija. Eu não vou entrar em detalhes nesse caso, porque eu já fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar o link aí no card para vocês assistirem depois. Mas antes de chegarmos aos finalmente, precisamos falar um pouquinho sobre o tabuleiro, porque nada nessa história faz sentido se não entendermos o que é um tabuleiro Ouija.
e porque praticamente todos acreditam que ele é um dos objetos mais perigosos que se pode levar para casa. Eu não vou me aprofundar muito sobre o surgimento do Ouija, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo contando toda a história em detalhes. Então comenta aí embaixo se vocês querem esse vídeo. Bom, o tabuleiro Ouija tem uma história aparentemente normal, pelo menos à primeira vista. Ele se popularizou nos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana. Nessa época era conhecido como tábuas falantes. Familiares que perderam seus entes queridos durante a guerra buscavam desesperadamente se conectar com aqueles que haviam perdido. Eram irmãos, pais, filhos, maridos. Nessa mesma época, os médiuns se tornaram populares e as sessões espíritas se tornaram parte da rotina de muitas famílias. E, eventualmente, os tabuleiros Ouijas. Depois de um tempo, uma empresa patenteou esses tabuleiros e passou a vendê-los como um jogo. Hoje eles são fabricados pela Hasbro, a mesma empresa que produz o Monopoly. Embora você possa comprar esses tabuleiros como simples jogos, existem milhares de pessoas online compartilhando experiências que fariam seu sangue gelar. Pessoas que pegaram um tabuleiro Ouija por desafio, por diversão ou por apenas curiosidade e acabaram tendo experiências traumáticas. O nome mais comum que aparece nesses relatos é Zoso, e a forma como essa entidade se manifesta é basicamente a mesma em quase todas as histórias. Você se senta com um tabuleiro, com alguns amigos ou sozinho, faz uma pergunta e a princípio parece que nada acontece. Então o ponteiro se move, às vezes soletra algo vago. Mas então, aos poucos, algo estranho começa a acontecer. As respostas ficam mais específicas, mais pessoais, como se a coisa do outro lado soubesse de coisas que não deveria saber. Esse é o primeiro truque. Zoso não se apresenta como um monstro. Pode fingir ser um membro falecido da família, pode fingir ser um fantasma inofensivo, talvez até o fantasma de uma criança que alega ter medo de outros espíritos por perto. Ele conquista sua confiança respondendo corretamente a perguntas pessoais, dizendo o que você quer ouvir. E então, quando você se sente confortável, quando sua guarda baixa, ele se revela. O ponteiro começa a soletrar ZO, ZO, ZO sem parar. Algumas pessoas dizem que o ponteiro pode continuar se movendo sozinho, mesmo se você tirar as mãos dele, como se Zoso estivesse realmente presente. As pessoas relatam quedas bruscas de temperatura no cômodo, cheiros estranhos, a sensação de estarem sendo observadas. Algumas dizem ouvir vozes vindos de dentro das paredes. Outras relatam que seus aparelhos eletrônicos começam a apresentar problemas. E o pior é que após o término da sessão, Zoso não vai embora. Ele segue você, ele permanece na sua casa. E quanto mais tempo ele fica lá, pior as coisas ficam. Bom, tudo isso é relatado em diversos fóruns da internet sobre Zoso. Mas a pergunta que devemos fazer é: de onde tudo isso veio? Quem começou essa história? A resposta nos leva a um homem de Oklahoma que convive com essa entidade há mais de 4 décadas. O nome dele é Darren Evans. Darren Wayne Evans cresceu em Tulsa, Oklahoma. Ele teve uma infância normal. Saía com os amigos, ouvia música e era um grande fã da banda AC/DC. Nada em sua infância indicava algo incomum. Mas tudo mudou quando ele começou a namorar uma garota chamada Brandy no ensino médio. O ano era 1982. A casa de Brandy estava em reforma. O encanador precisava quebrar o piso do porão para acessar os canos. E enquanto cavava, encontrou um tabuleiro Ouija enterrado. Era um tabuleiro bem antigo, algumas letras na parte superior estavam danificadas. E na lateral do tabuleiro alguém havia esculpido a palavra Zoso. Os 4 cantos do tabuleiro estavam presos em potes de vidro empoeirados. O homem contou à família o que havia encontrado. Eles presumiram que fosse apenas um tabuleiro antigo que a família anterior havia deixado para trás. Mas Darren, curioso, foi examinar o que havia dentro daqueles potes. E havia pássaros mortos dentro de cada um deles,
da espécie Melro, já em estado de decomposição. Darren e Brandy ficaram enojados, mas também completamente curiosos. Eles levaram o tabuleiro para a mãe de Brandy, que praticava Wicca. Ela não tinha ideia de onde aquilo tinha vindo, ou quem havia enterrado aquilo. A mãe de Brandy disse que aquela tábua era usada para contatar os mortos. Isso foi o suficiente para deixar Darren mais curioso. Alguns dias depois, ele decidiu tentar usar o tabuleiro. Ele queria contatar Bon Scott, o vocalista do AC/DC, que havia morrido em 1980. Darren arrumou o quarto, apagou as luzes, acendeu velas e, sozinho, colocou os dedos no ponteiro e começou a fazer perguntas. Nada aconteceu. O ponteiro permaneceu imóvel. Até que cerca de meia hora depois, ele finalmente se moveu lentamente em direção ao Z, depois para o O. Então mais rápido, para frente e para trás. Z-O, Z-O, Z-O. Darren não fazia ideia do que era Zozo. Ele não estava com medo, apenas confuso. Então ele moveu o ponteiro para o adeus, para encerrar a sessão. E em resposta, o tabuleiro soletrou: "Até logo." Depois que ele soltou o ponteiro, ele deslizou sozinho pelo tabuleiro e bateu na parede. Darren jurou que nunca mais tocaria naquele tabuleiro Ouija de novo. Mas ele quebrou essa promessa rapidamente. Desde aquele dia, suas noites não foram normais. Darren começou a ter pesadelos intensos. Ele acordava no meio da noite completamente paralisado. Ele ouvia vozes sussurrando bem perto do seu ouvido, mas quando olhava, não havia ninguém lá, como se estivesse tendo uma paralisia do sono. Durante o dia, ele ouvia batidas dentro das paredes e no chão. Ele se sentia observado, mesmo quando estava sozinho em casa. E essa sensação o consumia. Ele sentia que precisava de respostas, precisava saber o que havia falado com ele através daquele tabuleiro. E apesar de ter prometido a si mesmo, ele sentia uma necessidade de voltar a usar o Ouija. Mas o que Darren ainda não sabia é que aquilo nunca iria parar. Finalmente ele voltou a usar o tabuleiro Ouija e a sessão foi mais intensa do que a primeira. Ele conseguia ouvir sussurros vindo das paredes. Após cada sessão, sua paralisia do sono piorava. Ele começou a se afastar de amigos e familiares. Saía de casa apenas para o necessário. Ele começou a guardar o tabuleiro embrulhado em um tecido roxo no armário do seu quarto. Mas coisas estranhas aconteciam mesmo quando ele não estava usando o tabuleiro. Às vezes, o tabuleiro desaparecia por dias, simplesmente sumia do armário. E depois reaparecia misteriosamente. Darren começou a sentir que o tabuleiro só reaparecia quando Zozo queria outra sessão. Em 1985, Darren já estava morando sozinho. Ele trabalhava na construção civil em uma obra local. Ele decidiu chamar alguns amigos para participar das sessões de Ouija com ele. Darren queria provar para si mesmo que ele não estava louco. Ele queria que outras pessoas testemunhassem as mesmas coisas que ele. Então Randy, amigo de Darren, aceitou. Eles foram para o apartamento do Darren à noite e lá iniciaram a sessão. Eles deixaram claro desde o início que queriam falar com Bon Scott. O Randy também era um grande fã do AC/DC. O ponteiro então começou a se mover girando em círculos, até soletrar Eimate, uma saudação australiana. Bom, e eu não sei se eu pronunciei certo, tá? Os dois se olharam e acharam coincidência, porque Bon Scott era australiano. A entidade respondeu a perguntas pessoais sobre o cantor que pareciam precisas. Coisas sobre a banda, sobre a Austrália. Parecia que realmente era o espírito de Bon Scott. Ao final da sessão, a entidade fez um pedido inusitado. Pediu que eles acendessem um cigarro e o colocassem no buraco do ponteiro. Eles riram, parecia absurdo, mas fizeram mesmo assim. Acenderam alguns cigarros, colocaram um no ponteiro com a ponta acesa para cima. Então o ponteiro soletrou "Obrigado". Os rapazes fumaram o resto dos cigarros sozinhos. Por um instante, pareceu que estavam compartilhando um cigarro com o fantasma de Bon Scott. E então o ponteiro do tabuleiro começou a soletrar sozinho: "Randy,
eu ficarei com sua alma e te verei no inferno. Zozo. Apavorado, Darren pegou o tabuleiro e o jogou pela janela. A partir daquela noite, a vida de Randy desmoronou lentamente. Ele se tornou alcoólatra. Sua esposa se divorciou dele. Ele só conseguia ver o filho a cada 2 finais de semana. Tentou buscar ajuda, reabilitação, terapia, mas nada funcionou. Dizia frequentemente a Darren que se sentia preso, como se vivesse numa prisão da qual não conseguia escapar. Os anos se passaram, os dois continuaram amigos. Mas Randy era claramente um homem destruído. Mesmo tendo perdido quase tudo, os dois decidiram fazer uma última sessão espírita para relembrar os velhos tempos. Randy perguntou ao tabuleiro Ouija como ele morreria. E a entidade respondeu: carro, à noite, sozinho. E então, em 2007, os dois passaram a última noite juntos. Randy havia bebido muito naquele dia. Ficou agressivo e eles tiveram uma discussão feia. Suas últimas palavras para Darren foram: te vejo no inferno. Naquela noite, depois de sair da casa do Darren, Randy morreu numa violenta colisão frontal com outro carro, quase instantaneamente, na estrada, sozinho e à noite, exatamente como o tabuleiro Ouija lhe dissera alguns anos antes. Uma pessoa sensata provavelmente teria jogado fora o tabuleiro, procuraria uma igreja ou qualquer religião, faria de tudo para se afastar o máximo possível dessa coisa. Mas não o Darren Evans. Ele fez completamente o oposto. Ele se mudou para uma nova casa em Tulsa e começou a colecionar objetos ocultos e se aprofundou nos ensinamentos de um grupo ocultista que acompanhava. Mas não fica claro que grupo era esse exatamente. Darren começou a namorar uma moça chamada Caitlin, e depois de algum tempo de relacionamento, ela e a filha dela de 1 ano foram morar com ele. E adivinhem? O casal teve a maravilhosa ideia de jogar o tabuleiro Ouija juntos, em casa. À noite, depois que a bebê dormia, Darren e Caitlin começavam as sessões no quarto ao lado. Só que agora a entidade parecia mais forte, mais presente. As respostas vinham mais rápidas e intensas. Em certo momento, Darren começou a sentir que não tinha controle de si mesmo durante as sessões, como se algo mais tivesse assumido o controle. Ele participava de uma sessão e depois não se lembrava de nada do que havia acontecido. Durante uma sessão em específico, a entidade disse que iria possuir a Caitlin e levá-la para o paraíso. E quando Darren perguntou o que era esse paraíso, o tabuleiro soletrou uma única palavra: inferno. Durante outra sessão, Caitlin olhou nos olhos de Darren e viu algo que a paralisou. Seus olhos estavam escuros, não parecia humano. Às vezes, durante as sessões, ele se tornava violento e depois não se lembrava de nada. Sons estranhos eram ouvidos pela casa à noite. Passos no andar de cima, batidas nas paredes, arranhões vindos de lugares inacessíveis. O casal isolou um dos quartos do andar de cima para tentar usá-lo como um refúgio, queimando sálvia numa tentativa de purificar aquele cômodo. Mas não adiantou. Então chegou a noite que Darren disse que jamais esquecerá. Certa noite ele acordou com uma sensação estranha. Ele entrou em pânico e correu para o refúgio improvisado. Mas no caminho, quando ele estava no corredor, viu a filha de Caitlin no pé da escada. Seu pequeno corpo levitou e subiu em direção ao teto, e ela começou a gritar de dor. Ele desceu as escadas correndo atrás dela, mas todas as luzes se apagaram. Ele podia ouvir seus gritos abafados ecoando pela casa. Ela havia sido puxada para o porão. Ele seguiu os gritos até a porta do porão, mas estava trancada. Ele arrombou a porta com um único chute e tirou a menina de lá. Voltou para o quarto para pegar a Caitlin e os 3 se esconderam no refúgio, enquanto ouviam passos, arranhões e batidas nas paredes pela casa a noite toda. Pela manhã, aqueles sons cessaram, e Darren e Caitlin decidiram se mudar para uma nova casa. E você acha que eles pararam de usar o tabuleiro? Negativo.
Uma noite após usar o tabuleiro sozinho, ele entrou no banheiro e encontrou a filha da Caitlin deitada na banheira, quase completamente submersa. Por sorte, ele atirou a tempo. Caitlin disse que só havia saído do banheiro por um segundo e que a torneira estava fechada quando ela saiu. Mas, de alguma forma, a torneira abriu sozinha. Estranhamente, no dia seguinte, a menina foi levada às pressas para o hospital com uma infecção e precisou ficar 14 dias internada e quase não sobreviveu. Enquanto isso acontecia, Caitlin mudou. A pessoa calorosa e afetuosa que ela era desapareceu. Ela se tornou fria, distante e hostil. Sua personalidade se transformou da noite para o dia. Mesmo com todas essas coisas acontecendo, Darren continuou usando o maldito tabuleiro. Ele pediu um conselho à coisa. Ele queria um nome para um projeto musical em que estava trabalhando. E o tabuleiro respondeu: Língua de Ferro. Ele até achou o nome legal, só que isso não foi um conselho, foi um aviso. No dia seguinte, a língua da menina começou a inchar, ficou dura como pedra e saiu da boca dela, e ela começou a se engasgar. Eles a levaram às pressas para o hospital novamente. Quando finalmente voltaram para casa, o irmão de Caitlin foi passar uns dias com eles. Ele acreditava no sobrenatural e poucos dias depois de chegar, começou a ouvir vozes dentro das paredes. Ele também via objetos que voavam pelos cômodos e aranhas que apareciam por toda a casa, do nada. Todas as noites, as luzes piscavam, as portas se abriam sozinhas, até que certa noite, Darren e Caitlin acordaram com o som de uma gargalhada alta vinda de um quarto vazio. Em outra noite, Darren foi acordado por mãos invisíveis apertando seu pescoço enquanto dormia. Ele não conseguia respirar e nem se mexer. Ele disse que foram os segundos mais longos da vida dele. E na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu com Caitlin. Um dia, Darren estava na varanda dos fundos com o irmão de Caitlin, falando sobre tudo o que estava acontecendo nos últimos anos. Darren tentou repreender o que quer que estivesse na casa, dizendo em voz alta: "Eu repreendo essa maldição em nome de Jesus Cristo." Mas antes que ele pudesse terminar a frase, um som como uma explosão sacudiu a casa inteira. Foi tão alto que os vizinhos saíram para ver o que tinha acontecido. Eles subiram até o telhado para ver se algo tinha caído do céu, mas não havia nada, nenhuma explicação para aquele estrondo misterioso. Entretanto, depois disso, Darren disse que a atividade começou a diminuir, e com o tempo as coisas se acalmaram. Posteriormente, ele e a Caitlin se separaram e ela se mudou com a filha. Darren começou um novo relacionamento online com uma mulher em Michigan. Ele não menciona o nome dela, mas vamos chamá-la de Sheila. Ele se mudou para lá para morar com ela. Sheila não acreditava em nada sobrenatural, mas eventualmente ele a convenceu e a envolveu naquilo. Eles moravam em Marshall, no Michigan, e na cidade não tinha nenhuma loja que vendesse tabuleiros Ouija, e ele havia perdido o seu durante a mudança. Então ele fez o que qualquer pessoa com acesso à internet faria. Encontrou uma versão online e imprimiu. Logo na primeira sessão na casa nova, Zoso voltou. Durante a sessão, uma sobrinha de 7 anos de Sheila e uma amiga assistiam do outro lado do quarto. Quando Darren perguntou à entidade onde ele estava, o tabuleiro soletrou: espelho. Havia um espelho pendurado na parede atrás das crianças. Em seguida, soletrou: colar da escola. Naquele momento, a sobrinha de Sheila começou a gritar. Então eles viram um colar de caveira que estava pendurado no pé da cama, balançando de um lado para o outro, sem que ninguém tivesse o tocado. Depois disso, Sheila ficou obcecada por tabuleiros Ouija. Ela dirigiu até a cidade mais próxima para comprar um tabuleiro que brilhava no escuro. Naquela noite, Darren não jogou. Ele apenas observou do outro lado da sala, enquanto sua namorada e a sobrinha brincavam com o tabuleiro. Então ele resolveu escrever uma cor aleatória em um pedaço de papel e o amassou na mão para ninguém ver. Então ele perguntou ao tabuleiro qual era a cor escrita no papel. E a coisa respondeu: azul.
E sim, era justamente a cor que ele tinha escrito. Uma noite eles perguntaram se o espírito se manifestaria, e o tabuleiro respondeu que sim. Disse para acenderem as luzes e tirarem uma foto do colar de caveira que havia colocado em cima do tabuleiro. Darren tirou a foto e, quando olhou para ela, ficou incrédulo. Darren disse que tinham vários rostos distorcidos na foto. Ele disse que enviou a foto para especialistas em paranormalidade, mas ninguém conseguiu explicar. Bom, a foto tá aí na tela e eu confesso que não vejo absolutamente nada, apenas o formato de um rosto, mas isso pode ser uma pareidolia. Comenta aí pra mim se você consegue ver algo além disso, porque eu não consigo. Depois de tantos anos, Darren finalmente encontrou o Google e pesquisou a palavra Zozo. E ele finalmente ficou perplexo com o resultado. Página após página, postagens após postagens em fóruns, pessoas de partes completamente diferentes do mundo, todas descrevendo experiências quase idênticas. Ele leu pelo menos umas 20 histórias muito semelhantes à sua. Em 24 de março de 2009, Darren publicou suas experiências em um fórum online chamado TrueGhostTales.com, e sua publicação viralizou quase que imediatamente. Em seu post, Darren tentou alertar as pessoas de que o tabuleiro Ouija não é um brinquedo, mas sim um portal para coisas malignas. Depois que sua publicação viralizou, Darren se tornou uma espécie de autoridade em Zozo. A equipe do programa Ghost Adventures do Zak Bagans foi até sua casa e passou a noite tentando documentar as atividades paranormais. Eles supostamente gravaram diversas vozes não identificadas durante a investigação. E eu tô falando supostamente porque eu já falei dessa galera no vídeo que eu fiz sobre a caixa de Buck. Se você ainda não assistiu, assiste depois, o link tá aí no card. De acordo com Darren, ele passou anos pesquisando as origens do Zozo. E ele ligou à entidade a algumas práticas como a escarificação na cultura haitiana. Para quem não sabe, a escarificação cria desenhos na pele através de cortes, marcas e queimaduras. E eu chequei essa informação e não encontrei absolutamente nada na cultura haitiana que fizesse menção a algum Zozo. Caso você tenha algum conhecimento sobre isso, por favor, comenta aí para mim. Outra conexão do Zozo que o Darren fez e causou uma certa estranheza envolve uma banda de rock. Jimmy Page, o guitarrista do Led Zeppelin, escolheu um símbolo pessoal que apareceu no quarto álbum da banda. Um símbolo que para muitas pessoas parece soletrar Z-O-S-O, ou seja, Zozo. E cada integrante da banda escolheu um símbolo específico. E Jimmy Page era conhecido por ter um grande interesse no ocultismo, particularmente em Aleister Crowley. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a biografia completa do Crowley, eu vou deixar o link aí no card para vocês assistirem depois. Bom, acredita-se que o símbolo Zozo que Jimmy Page usou nesse álbum é um sigilo de um antigo grimório chamado o Dragão Vermelho e simboliza Saturno, que rege o signo de Capricórnio, porque Jimmy Page é capricorniano. Só que, sabendo que ele era, ou ainda é, não sei, praticante da Telema, que era a seita do Crowley, muitos especulam que na verdade esse símbolo seja algo ligado ao ocultismo. E bom, o mistério permanece porque Jimmy Page nunca fez questão de esclarecer isso. E o Darren usou esse mesmo símbolo na capa do seu livro chamado Fenômeno Zozo, lançado em 2016, onde ele fala sobre suas experiências com o tabuleiro Ouija e com essa entidade. E lindezos e lindezas, apesar de existir na internet inúmeros relatos de pessoas que brincaram com o tabuleiro Ouija e se conectaram com essa entidade, eu preciso jogar um balde de água fria em vocês, assim como eu fiz com a história da caixa de Buck. Fazendo uma pesquisa boba no Google, não existe nenhuma menção a Zozo antes de 2009. Ou seja, só começaram a falar desse Zozo após o relato do Darren Evans viralizar em um fórum da internet e ir parar no Ghost Adventures. Quem já viu o vídeo sobre a caixa de Buck sabe que aconteceu a mesma coisa. Então, podemos concluir que Darren Evans criou uma entidade e a coisa cresceu tanto que se tornou uma lenda na internet.
Porém, não podemos confundir uma coisa. O demônio Pazuzu existe sim, é uma entidade super antiga, como eu já expliquei para vocês. Mas esse Zoso, não existe nada sobre ele na história que possa ser conectado ao Pazuzu. Caso você tenha alguma informação que eu, porventura, não tenha falado aqui, por favor, deixa aí para mim nos comentários. Agora me diz aí, você teria coragem de pegar um tabuleiro Ouija nesse momento, agora mesmo, e jogar sozinho ou sozinha? Diz aí pra mim, porque eu tô fora. Ah, e se você já teve a coragem de jogar Ouija, conta aí pra mim seu relato. Quem sabe ele não aparece em algum vídeo aqui no canal. Aproveite para maratonar a playlist que tá aparecendo aí na tela pra você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e um comentário para ajudar no engajamento. Considere fazer parte do nosso clube de membros para ter acesso a casos exclusivos todo mês. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.